Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal, Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar fazendo uma resenha da obra Os Erros Fatais do Socialismo, do Prêmio Nobel em Economia F. Hayek. Inclusive, se a gente pegar o título em inglês, eu acho que a tradução do título não ficou tão boa, eu acho que seria melhor Arrogância Fatal, Os Erros do Socialismo, ou Conceito Fatal, Os Erros do Socialismo, Presunção Fatal, Os Erros do Socialismo. Acho que faria uma tradução de título melhor, mas de qualquer forma o livro está muito bem editado, A capa, particularmente, tem um amigo meu que não gosta, mas eu achei interessante. E o principal ponto, é que o livro está, pelo menos hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, num preço acessível na Amazon. Eu comprei ele por R$19 um tempo atrás. Como é um livro de mais de 200 páginas, é um livro muito rico, é um livro de um pensador muito importante. Eu acho que o preço está valendo bem a pena, então vou deixar o link na descrição para quem quiser adquirir o livro, Claro que veja minha resenha antes, até para você ter uma ideia se você acha que vale a pena comprar esse livro ou não. Outro ponto interessante, antes de iniciar propriamente dito, falar do conteúdo, é sobre que esse livro não é para iniciantes. Eu comprei esse livro há alguns meses atrás, por estar nesse preço barato, e falei, não sei até quando vai ficar, eu pensei, e até hoje ficou, mas enfim. Eu acabei comprando esse livro e tentando ler no início, eu não conseguia, acho que eu não tinha experiência ainda o suficiente, eu não tinha lido obras o suficiente do Hayek, para entender completamente o pensamento desse pensador. Completamente não, nem hoje eu entendo, bem longe disso, mas enfim, não consegui absorver nem 10% do livro. Então passei uns meses e reli recentemente o livro, e consegui absorver bem mais. Se eu não me engano, essa é a última obra do Hayek, a última obra que ele publicou há alguns anos. Pelo menos eu não conheço nenhum outro livro que ele publicou depois desse. Se existir, por favor, deixe nos comentários, se você souber de mais algum. E o que eu acho, e alguns anos depois dele ter publicado essa obra, ele acabou falecendo, infelizmente, mas ele viveu bastante, viveu 93 anos. Mas enfim, essa obra ela é principalmente interessante para aqueles que já têm algum conhecimento em Hayek. Então você já leu outras importantes obras do Hayek, como Caminho da Servidão, leu o artigo dele, O Uso do Conhecimento na Sociedade, leu Direito, Legislação e Liberdade, que são 3 volumes, inclusive o Instituto Hoppe, ele tem uma edição que vem os 3 volumes, e então vou deixar na descrição se você quiser dar uma olhada. Eu ainda não li Direito, Legislação e Liberdade, mas é um livro que eu quero ler, E além dessas obras importantes, também tem a Constituição da Liberdade, Eu acho que é interessante você ler essa obra Os Erros Fatais depois de você já ter lido algumas obras do Hayek, Não precisa ser todas essas, ou pode ler até mais que essas, mas é que você já tem alguma experiência, porque senão você pode acabar fazendo igual eu fiz uns meses atrás, não conseguindo absorver tudo, Nem hoje eu consegui absorver tudo, mas consegui absorver bem mais. Esse livro, basicamente, como o próprio nome já indica, ele é uma crítica ao socialismo. Basicamente, Hayek defende que o socialismo ele é um erro intelectual. No livro, muitas críticas interessantes são feitas ao socialismo, há muitos defensores do socialismo, há muitas ideias também que o Hayek considera equivocadas. Ele faz uma defesa sobre a tradição, ele fala da importância da tradição. Ele utiliza diversas fontes, e muitos pensadores interessantes. Então ele vai usar como fonte, por exemplo, o David Hume, ele vai utilizar o Adam Smith, ele fala um pouquinho sobre, ele conta a história lá das abelhas, a fábula das abelhas do Bernard Mandeville. Enfim, ele usa o John Locke. Enfim, é um livro bem rico, assim, e as referências que ele utiliza mostram, o quão culto Hayek era. Lembrando que o Hayek, embora ele tenha ganhado o Nobel de Economia em 1974, ele não era apenas um economista. O Hayek entendia muito de direito, como eu falei, ele tem até uma obra gigante sobre isso,
ele entendia de ciência política. O Caminho da Servidão é um livro de ciência política e não um livro de economia, né? Ele também entendia de filosofia, etc. Então, até por todos esses conhecimentos, né, em tantas áreas a gente vê o tanto de referências de áreas diferentes que o Hayek utiliza nesse livro, né? Ele também usa muitos economistas, referencia, né, muitos economistas. É bem interessante. O desenvolvimento, o Hayek também vai falar muito sobre as ordens espontâneas, né, que é uma ideia que ele trabalhou muito, né, sobre ela durante a vida. Ele não foi o cara que inventou esse termo, ordem espontânea, né, só que podemos dizer que ele é o que mais desenvolveu, né, essa teoria, né. Basicamente, o que seria uma ordem espontânea seria, por exemplo, a língua, né. Então, por exemplo, o português, que eu estou falando agora, né, o inglês, ele não é algo que surge pelo planejamento central, né? Não foi um grupo de pessoas que se reuniu e decidiu todas as regras do inglês e impôs às pessoas, né? Pelo contrário, o inglês ele foi evoluindo, né, ao longo do tempo, com diversos indivíduos contribuindo com um pouquinho de informação para o desenvolvimento da língua, né? E essa evolução, ela surgiu de forma espontânea, né? Então a gente tem como, por exemplo, o inglês, o português. A gente até teve diversas tentativas de línguas, né, planejadas, como por exemplo o Esperanto, né? E embora existam pessoas que falem Esperanto, ela não obteve o mesmo sucesso que teve línguas como o inglês, né? Que é um ótimo exemplo de uma ordem espontânea. Hayek também vai falar muito sobre conhecimento disperso. Ele vai falar muito sobre o que ele chama de ordem ampliada, né? Que ele também fala muito sobre a importância do que a gente conhece como propriedade privada. Só que a propriedade privada ele chama de propriedade separada no livro, né? Então, sempre que ele estiver falando de propriedade separada, ele está falando de propriedade privada, pois ele acredita que é um termo melhor e mais técnico, né? Ele também defende durante esse livro que a utilização do termo cataláxia, né? Que inclusive o Mises, né, o Ludwig von Mises, também defendia a utilização desse termo. O Hayek faz muitas críticas ao positivismo, né, o que ele chama de positivismo. Ele faz muitas críticas também ao cientificismo, né, que inclusive tem no próprio discurso dele no Nobel, né, ele critica isso. Ele tem diversos trabalhos criticando o cientificismo, e aqui ele, como não seria diferente, ele critica bastante, né. Inclusive tem um capítulo que ele fala em como a nossa linguagem foi envenenada, né? Tem as palavras que ele chama de palavras doninhas, né? Não foi ele que inventou esse termo, é um termo conhecido até, que Hayek também mostra, né, que muitos intelectuais eles acabam tendo tendências socialistas, até porque muitos deles não possuem a humildade intelectual, e perceber, para eles é quase que impensável que uma sociedade baseada em ordens espontâneas ela consiga ter melhores resultados do que uma sociedade dirigida por especialistas, né? Por comitês formados por especialistas. E o Hayek critica muito esses pensadores, inclusive ele dá exemplo de alguns, né? Ele fala do Albert Einstein, né? O Albert Einstein, para quem não sabe, se eu não me engano, ele tem até um artigo onde ele defende o socialismo, né? A gente tem Albert Einstein, obviamente isso aí, o Einstein está saindo do campo em que ele era um gênio, né? Que a física é inegável, quão genial era o Einstein, né? Porém, na hora de falar sobre socialismo, podemos dizer que ele deixava a desejar, assim, né? Também o Hayek critica muito Keynes, né? Inclusive o Keynes é alvo de críticas ao longo desse livro, né? Não só pelo que o Keynes disse, mas também pelo que ele representa, né? Como muitos alunos do Keynes têm ideias bem diferentes das ideias do Hayek, e o próprio Keynes tinha. Inclusive, Hayek e Keynes, eles eram conhecidos, né? Eram até amigos, e eles tiveram um debate um pouco depois da Grande Depressão, tiveram um debate na London School of Economics, né? Também tiveram debates por artigos, né? Enfim, ele critica o Keynes também, talvez. Outro ponto interessante também é a defesa que o Hayek faz sobre a divisão do trabalho, né? Também é interessante a crítica que ele faz
ao Thomas Malthus, né, a teoria malthusiana, né. Esse livro ele tem muita coisa para falar num vídeo só. Obviamente esse vídeo está sendo, né, uma recomendação de leitura, dando uma ideia do que você vai encontrar, né. Agora, para você compreender as ideias passadas desse livro, somente lendo, e eu não sei nem se lendo uma vez só você vai conseguir pegar os pontos principais, né, porque como eu falei, não é uma leitura fácil, e não só não é uma leitura fácil, como é um assunto bem complexo e contém muitas informações num número razoavelmente pequeno de páginas, né. Como eu disse, o livro ele tem mais de 200 páginas, mas tem muitos apêndices, né? Então, de conteúdo, assim, sem contar os apêndices, né? Embora o apêndice faça parte do conteúdo, esse livro não chega nem a ter 200 páginas. Hayek chega até a falar de biologia, né? Então, faz referências, né? Faz analogias com a biologia. Enfim, o livro em si é muito rico. Eu recomendo fortemente que você que está assistindo esse vídeo leia, mas eu deixo esse aviso de que não é uma leitura fácil, e como o canal é Economia para Iniciantes, e eu sei que tem muitos iniciantes que me assistem, eu aviso que seria interessante você ler esse livro apenas com um pouco de experiência em leitura, né, para que você possa absorver as ideias desse livro tão interessante, né? E esse livro, como o nome já indica, como eu já disse, ele critica o socialismo, né? É uma crítica ao socialismo, e é uma crítica muito bem fundamentada, né? Bem completa, é um livro muito rico em detalhes, em informação, né? Tem muita referência, então é um livro que eu acho que vocês vão gostar bastante. Inclusive foi um livro muito elogiado por nomes como Karl Popper, né? Karl Popper, que o Hayek cita bastante, que inclusive era amigo do Hayek, e também nomes como Roger Scruton, né? Inclusive aqui na capa tem uma frase do Roger Scruton que diz assim: um dos maiores pensadores do nosso tempo, né, falando sobre o Hayek. O Milton Friedman também elogia muito o Hayek. Enfim, eu acho que com certeza esse livro pode acrescentar a você que está assistindo esse vídeo. A resenha foi basicamente essa. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe nos comentários. Se você já leu esse livro, quero que você deixe sua opinião nos comentários, eu gostaria muito de ler, né? Também falar que se você for comprar esse livro físico pela Amazon, para que você utilize o link do canal para me ajudar a ter mais tempo de fazer vídeos como esse. Agradeço você que me assistiu até aqui. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.